Olha, hoje vamos aproveitar para a gente saber tudo sobre a saúde dos nossos pés. O Dr. Rogério Vidal, que é ortopedista, está com a gente. Muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Eu acho que essa é uma parte do corpo tão pouco cuidada. A gente, pelo contrário, acho que a gente mais deixa o pobre dos pezinhos mal cuidados e mal protegidos do que protegidos, né? É verdade. A gente vê muito isso, né? Há uma diversidade muito grande de calçados e às vezes esses calçados não são calçados ideais para as pessoas. A prática de esporte também com calçados não convencionais, existe muita moda, então a gente acaba não usando um calçado ideal. E isso acaba prejudicando os nossos pés, por consequência, tornozelos, joelhos e a coluna também. Mas quando a gente fala em proteção dos pés, a gente também, antes de mais nada, tem que saber que tipo de pé que eu tenho, né? Quer dizer, existe um calçado que seja ideal para mim, mas completamente inadequado para você, né? Comprar principalmente o tênis, né, o calçado, a pessoa tem que experimentar os vários modelos. Não é porque é o mais bonito que você vai comprar. Você tem que comprar o que é o mais aconselhável para você, o que você se sente mais confortável e para o tipo de uso que você vai fazer daquilo. Então, a pessoa que trabalha o dia inteiro de pé, né, vai ter que comprar um calçado confortável. Uma pessoa que trabalha sentado pode se dar o luxo, principalmente as mulheres, de usar um sapato, um salto um pouco mais elevado. Mas é fundamental o uso que você vai fazer para aquele calçado. Que tipo de atividade que você vai ter relacionada com aquilo. Agora, em relação aos tênis, a atividade física, aí que eu acho que mora outro grande problema. As pessoas falam, vou fazer uma caminhada. Uma caminhada eu não preciso de um calçado específico. Vou de chinelinho, vou de sandalinha. Isso pode trazer problemas para os pés também. Aí, né? O grande problema. Quando a gente vai comprar um tênis, a gente vê uma diversidade muito grande. Por quê? Porque existem vários tipos de pés, vários tipos de pisadas. A gente divide as pisadas em 3 tipos. Pronada, supinada e normal. Mas na verdade, então, a pronada a gente tem o pé virado para um lado. A supinada um é virado para fora, né? As pronadas desse jeito. A supinada é o pisar do lado de fora e a parte de cima. E o normal, que é essa pisada. Só que, na verdade, você tem um pé, você tem várias modificações, dentro de uma pronada intensa e uma supinada intensa. Mas eu posso verificar que tipo de pisada eu tenho a partir de qual é o desgaste do meu sapato. Exatamente, né? Esse é o mais comum, né? Existem fórmulas hoje com sensores, então você vê o tipo da sua pisada. Na verdade é o seguinte, o que a gente aconselha? Ver como gasta, né, os sapatos, principalmente os com solados de couro, que você consegue ver melhor. E aí, quando você vai comprar o sapato, você vai ter que ver a sua adaptação. O tênis é o maior exemplo. O tênis existe assim, uma grande variedade. O que eu falo para os pacientes da gente? Experimente. Não é porque aquele primeiro ficou bom que aquele é o ideal. Experimente vários tipos, né? Aí sim você vai chegar. O esporte, principalmente por se tratar de uma atividade mais intensa, precisa de um calçado especial. Então, essa ideia de fazer caminhadas com sapatos inadequados, isso é péssimo. Agora, tem muita gente que diz que fazer atividade física é mais gostoso e mais adequado descalço. Existe isso. É uma adaptação. Eu estava vendo ontem um maratonista, né, num programa de esporte, que ele estava correndo meia maratona descalço. Gente, mas ele tem o quê? Ele deve ter um casco no pé, exatamente. Mas isso é uma adaptação, você entende? A gente vê muita gente jogando futebol na praia descalço. Então aquelas pessoas já estão adaptadas. Não é o ideal, é óbvio que não é o ideal. Se a gente vai correr assim, acaba com o pé, faz uma bolha até a esquina. Exatamente, não precisa nada aqui, andar 200 metros na rua vai fazer uma bolha. Então, na verdade, esses pacientes têm adaptação. O que é o ideal? O ideal é você fazer com sapato, com um calçado ideal para a sua atividade, né? Existem calçados básicos, né? Então, por exemplo, a pessoa que está trabalhando sempre tem que ter um calçado com um pouquinho de salto. A gente contraindica esses sapatos que são muito retos, a famosa rasteirinha e tudo que vem na rasteirinha. E também pelo menos um saltinho de 2 a 3 centímetros, né? Mas isso também vai depender da pessoa, do biotipo da pessoa, tanto faz se for homem ou mulher. Os rasteirinhos a gente contraindica. Na verdade, porque eles forçam muito o pé. Vamos tentar mostrar? O pé, a gente tem arco no pé. E estes arcos, eles têm que ser mantidos no calçado. Se você puser um rasteirinho, ele vai forçar muito o pé vai ficar esticado e vai gerar dor. E aí, o que vai tirar? Vai gerar apoios inadequados. Então, na verdade, seu calcanhar, ele vai apoiar, em vez de ser aqui, ele vai apoiar mais para frente. E a parte da frente, os metatarsos, também vão apoiar mais para frente. Vai forçar o pé. Toda esta musculatura que existe aqui
aqui no pé, ela vai ser esticada e isso vai causar dor. Aí no futuro aparece o famoso esporão de calcânio, né? E assim as metatarsalgias, que são dores nos metatarsos. Então, por isso que a gente pede para colocar calçados que tenham as curvaturas do pé. E uma vez que eu não percebo os sinais dos meus pés, aí depois começam tornozelo, joelho, coluna, né? Tudo doer, né? Exatamente. A primeira dor, assim, né? A gente vê muito a coluna, né? Mas muitas vezes o problema está nos pés. Então, você acaba vendo o paciente chegar dor no consultório, uma dor específica, você vai ver, às vezes, mudando o tipo de calçado, a gente consegue resolver o problema do paciente. Sem falar que nós, mulheres que usamos salto alto demais, a gente fica com um encurtamento da musculatura da panturrilha. Exatamente. Isso dá uma cãibra. Como dá? Isso é terrível. Também tem que fazer alongamento e tudo mais para prevenir esses problemas, né? Temos algumas dúvidas, você pode mandar suas perguntas também, mulheres@tvgazeta.com.br. A primeira delas, ó, é da Tereza de Barueri. Tem os pés chatos. Sempre depois de andar um pouco, fico com dor na sola do pé e também no joelho. Que tipo de calçado posso usar para aliviar essa dor? Então, na verdade é o seguinte, precisa quantificar, aí a gente já vai ver o tipo de doença. O pé chato a gente tem do grau 1 ao grau 5, ou seja, o menos severo ao mais severo. Isso você pode colocar uma palmilha, você pode colocar um tênis, você pode colocar um calçado que ele já tem aquela própria palmilha. Então, dependendo da dor que o paciente tem, ele vai procurar um calçado para ele. Ou então procurar um especialista, um ortopedista, e aí ele vai fazer uma receita de uma palmilha ou não, se necessário. Antigamente eu usei, faz tempo, né? Aquelas botinhas. Eu também usei. Nossa, o tornozelo ficou até torto de tanto que eu usei aquela botinha. Hoje em dia a indicação já não é a mesma, a gente vê que aquilo não existe. Eu usei, você usou e provavelmente não corrigiu nada. Nada, piorou, né? Exatamente. Você acabava forçando o joelho. Na verdade é o seguinte, na criança, o que a gente faz? Observa-se, simplesmente. Ele vai restituir os arcos do pé. Isso é geneticamente determinado. Com o tempo vai se formando. Com o tempo ele vai se formar. E o pé que tiver que evoluir, às vezes até para uma cirurgia, vai evoluir para uma cirurgia independente do que a gente fizer, né? Então a gente precisa observar. Na verdade, a medicina hoje a gente observa muito, é uma forma de tratar. Agora, até que idade que a gente pode esperar que a criança comece a pisar direitinho? Quer dizer, começa a pisar muito para dentro ou muito para fora? Então, isso tem tudo uma cronologia. A criança, ela nasce com as pernas em arco e depois vai para dentro. Quando vai para dentro, os pés vão para dentro. Então é normal. É normal. Então, e nas mulheres, porque tem o joelho em X, a grande maioria das mulheres tem um valgismo, um joelho em X. Isso? Porque a mulher é assim, o homem é diferente. É genético também. Aí depois a gente tem que usar artifício de andar meio 10 para as duas para fingir que não tem o joelho torto. E depende das raças também. Por exemplo, os orientais têm o joelho em vário, que são joelhos em arco. Então você observa as mulheres orientais, quando elas têm um salto alto, isso aumenta a deformidade, entre aspas, porque não é uma deformidade, e esse paciente, quando você coloca um sapato, isso vai aparecer essa deformidade. Então na criança a gente espera até 7, 8 anos para ver se precisa fazer alguma coisa ou não. Só 7, 8 anos? Até 7, 8 anos. Depois procura o médico e o médico vai fazer a avaliação. É claro, numa dúvida, a deformidade é muito grande, leva antes e a gente orienta. Mas não precisa ficar encucada até os 8 anos, pelo menos, de jeito nenhum. Temos mais uma dúvida? Deixa eu mostrar aqui, da Cíntia, daqui de São Paulo, qual a melhor maneira de eliminar calos nos pés? Então, os calos podem ser dos sapatos ou pode ser de origem dermatológica. Se forem dos sapatos, na verdade, pode ser alguma alteração óssea. Então, dependendo do tipo da pisada, tem pessoas que têm calo aqui na parte de fora, calo no quinto dedo, calo no primeiro dedo. Então, muitas vezes a gente radiografa para ver se já não existe uma deformidade óssea. Ou se é só o sapato. Ou se é só o sapato. Porque a gente antigamente tinha mania de usar, mulher, sapato de bico fino. Sim. Gente, aquilo era um terror, os dedos ficavam tudo encavalados. Diminuiu isso, né? Ainda bem que agora é tudo soltinho. Exatamente. Como um sapato masculino, né? Exatamente. Então, como tinha também, né? Isso formava calo também. E na verdade, a culpa é do seu pé não, é culpa do sapato que você está colocando. Aí você vai, às vezes, no dermatologista, num podólogo, que vai raspar aquilo, com técnica para melhorar a sua dor. Bem lembrado, quer dizer, às vezes a gente quer deixar o pé bonitinho, lisinho, e aí vai com alicatinho, e tira a cutícula, e lixa o pé, isso e aquilo. Isso, na verdade, tira a proteção dos pés. Tira a proteção, porque quando você tem isso, significa que tem algum problema, tá? Então, o problema é no calçado ou no seu pé. Tá? Pode ser as duas coisas. Aí você procura um médico, um ortopedista ou um dermatologista, porque às vezes o problema é só na pele e não na parte óssea, e aí você vai adequar o seu calçado e a tendência é diminuir. Mas às vezes aquilo está causando dor, então você vai no podólogo, ele lixa, tudo, fica melhor. Mas quando existe um problema, aquilo volta. Então são aquelas pessoas que voltam ao podólogo várias vezes. Bom, volto porque tem muita pergunta ainda. Voltando ao Dr. Rogério Vidal, a gente tem outras perguntas, vamos ver a próxima de quem é.
da Cíntia aqui de São Paulo. A gente já falou essa. A próxima. Priscila, transpiro muito nos pés, como prevenir? Então, hoje você coloca os talcos, existem várias formas, mas o transpirar do pé pode ser algumas doenças, por causa endocrinológica, às vezes por causa vascular ou até neurológica. Então, pessoas que suam muito na mão e nos pés, né? Então, isso precisa ser avaliado, passar no médico para ver. Normalmente, com os talcos você consegue melhorar, mas isso não é ideal. Melhor procurar um médico e ele vai descobrir a causa. Às vezes até ansiedade. Exatamente. Ou na adolescência também é normal. Também tem alteração hormonal, como a gente falou, né? Algumas doenças, você tem alterações neurológicas, então pode causar esse aumento de transpiração. Agora tem que ver se o sapato que você usa não é sintético, né? A borracha, são de lascar, e o cheiro que provoca é horrível, né? Gente. Aí você fala assim, ai, por que eu tenho chulé? Pega aquele sapato, põe em qualquer pessoa, você vai ver se não vai ter. E às vezes é um sapato caro, não é um sapato barato. É exatamente o que a gente vê isso, né? Uma outra coisa que a gente precisa falar de sapatos também é que sim, né? Voltando ao problema da beleza. Os sapatos, às vezes, eles não são estáveis. Então a gente vê hoje vários sapatênis muito bons e vê outros que eles têm um desenho bonitinho e o solado não é estável, torce muito o tornozelo. Então isso é uma advertência que a gente faz. Cuidado quando for comprar, quando a pessoa for comprar, testar o sapato. Se aquele sapato não deixa você instável, né, torcendo os tornozelos ou o pé. Isso sem falar, gente, nos sapatos das crianças. A gente vive mostrando aqui a filha do Tom Cruise, a Súria, com aquele sapatinho bonitinho, né? Mas com saltinho para uma criança de 3, 4 anos. Isso é inadequado, não é? Criança, a gente fala o que eu falo para os pacientes. Criança deixa de andar descalço. O pé é comunicação com do mundo, do corpo, com o mundo, né? Então, deixa a criança sentir o chão. Ela vai sentindo, vai vendo as dificuldades. Segurança é nunca um salto para uma criança, porque a criança não tem o sistema nervoso desenvolvido. Vai ter alteração de equilíbrio. Você colocar aquilo vai prejudicar. Isso sem falar naqueles sapatinhos, eu só sei a marca, não sei, sabe aqueles chinelinhos que são de borrachinha, que são furadinhos? Aquilo faz a gente andar igual uma pata. Então, olha, veja uma coisa, aquilo é instável, altamente instável, então as pessoas torcem o tornozelo, mas aquilo já era um conforto muito grande. Mas não é um falso conforto? Depende para o que você for fazer. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho um daquele lá só para operar. Não, só para operar, porque eu fico muito tempo de pé, ele é confortável, eu me mexo dentro dele, então estimula a circulação. Agora, para caminhar, aquilo é horrível. Para a criança correr, gente, com aquele negócio. Péssimo, mas as crianças gostam. E aí põe um monte de penduricalho, de adereço, que você fala, gente, não sei como esse negócio machuca. Um monte de bottom, exatamente. Então, é assim, ele serve, a gente vê muito assim, no centro cirúrgico. Para algumas ocasiões. Exatamente, porque como a gente fica muito tempo em pé, aquilo funciona bem. Então, para uma pessoa que cozinha muito, uma mulher com lava que não vai andar muito dentro de casa, até aquilo pode ser recomendado no lugar de um chinelo. Tá, mas para caminhar mas não, de jeito nenhum, contraindicado. Então a gente vai viajar, você vê em alguns parques, aquela moda é uma febre, as crianças gostam. E aquele negócio é caro, hein? É caro, né, e de gosto duvidoso, e é perigoso. As crianças, não só as crianças, aquilo torce, eu sei por experiência própria, porque eu uso o meu em situação especial e tem a tendência a torcer o tornozelo com aquilo. Imagine você fazendo uma atividade física com aquele negócio, né? Vamos ver mais uma pergunta, ó, da Esther de Franco da Rocha. Tenho muitas dores em função da Joanete. Além da cirurgia, existe outro tratamento? Então, a cirurgia é o que melhor funciona. Né? Você pode tentar fisioterapia, acupuntura, mudança no sapato. Aí a gente indica para o paciente um sapato mais largo. Mas não tem uns negocinhos que as pessoas usam para colocar entre os espaçadores. Dedos, é tudo paliativo. Melhora para dor. Então, por exemplo, se você colocar um espaçador aqui, né, entre o dedão, vai abrir, vai melhorar. Porque a Joanete nada mais é do que... A Joanete é o seguinte, né? Vamos pegar aqui a caneta. Esse é o eixo do pé. Então, a Joanete, o que acontece? Ela torce um para cá e o outro para cá. Então vai ficar aquela bolinha do lado. Aí você coloca o espaçador aqui, melhora, alivia, mas não é o que resolve o problema. Para a resolução, o tratamento é cirúrgico. Se tem dor, mesmo sendo desde que entrou na graduação cirúrgica, o ideal é operar, não deixar se tornar uma grande deformidade. Mas dizem que o pós-operatório é bem cruel, né? Depende do tipo de deformidade, às vezes tem que ficar, às vezes às vezes até 2 meses sem pisar. Não é a maioria, mas é sem pisar, porque muitas vezes o tratamento... Faz um pé por vez, então, né? Esse é o ideal, mas tem alguns pacientes que preferem fazer os 2 pés de uma vez. São 2 meses sem pôr os pés no chão? Porque já resolve o problema de uma vez. Porque senão são 4 meses, né?
isso não é verdade. Então, cada um sabe aonde o sapato aperta. Onde seu calo aperta, né? Mas quando a gente tem joanete e faz a cirurgia, já que é uma tendência, pode voltar depois de um tempo? Pode não? voltar Pode? depois de um tempo, dependendo do que você faz. O que a gente acha é o seguinte, existem algumas coisas na medicina que a gente não sabe a causa direito. Existem algumas tendências familiares, outras genéticas, então a gente não sabe. Então o que a gente vê assim, às vezes a gente opera a avó, a mãe e a filha do mesmo problema. E às vezes tem uma tendência a voltar, assim, depende do tipo. Outra coisa que altera muito, né, que a saúde dos pés também é a obesidade. Pessoas obesas têm uma tendência maior a ter a joanete. Então a hereditariedade conta também na joanete? Muito, muito. Mas é indicada a cirurgia mesmo que se perceba que ela pode voltar, porque a pessoa sente muitas dores. Porque sente dor, né? aquilo não deixa a pessoa andar, é desconfortável, né? E aí você acaba tendo outros problemas, porque a pessoa se mexe menos, acaba ganhando peso, cada vez gera um ciclo negativo muito grande. Não sabe o que é causa e o que é consequência. Exatamente. Né? Mas hoje em dia existem sapatos especiais para quem tem joanete também. Sim, são né? bicos largos, né? Eles têm um apoio melhor. Um tecido aqui no lugar exatamente. Mas é assim, tudo isso é paliativo para aquele paciente que não quer operar ou que não tem uma dor suficiente para operar. Então ele consegue controlar aquilo, ele não opera, acabou. Ele está se sentindo bem, não tem problema. Normalmente as bailarinas reclamam muito das dores nos pés e joanetes e deformidades nos pés. Isso é por causa do tipo de trabalho que elas fazem, né? Porque fazer ponta não é uma coisa fácil. Quem já tentou fazer ponta é uma coisa difícil. A força que elas têm é muito grande e acaba gerando algumas deformidades. Mas os pés da gente podem se moldar de acordo com o que a gente faz? Se você pegar isso numa fase de decrescimento, você pode gerar sobrecargas muito grandes e acaba gerando uma deformidade, sim. Porque acaba lesando o ligamento, os ligamentos, e aí acaba fazendo uma deformidade maior. Vamos para mais umas perguntas? Ó, vamos ver de quem é essa daqui, da Paula, de São José dos Campos. Utilizo sapatos de salto alto praticamente o dia todo e na maior parte do tempo fico em pé. Posso ter problemas nos pés futuramente? Pode ter problemas nos pés futuramente, dependendo do tipo de sapato, o tipo de apoio. O ideal que a gente fala é assim, mude o tipo do salto que está sendo usado, um dia mais alto, um dia mais baixo. Sim, isso ajuda, né? Muito. E nunca usar o bico fino, né? Então, o bico fino é o que mais prejudica o apoio à frente dos pés. Ou então, eu uso aqui salto alto, às vezes nem tão alto, mas uso. Mas eu venho com sapato mais baixinho. Sim, exatamente. Né? Quer dizer, então eu saio do ar, põe um sapato mais baixo e isso também faz com que a gente... Faz, exatamente. Isso é uma... a gente vê em países, principalmente nos Estados Unidos, né, que você vê aquelas executivas, secretárias, elas andando todas arrumadas com tênis. E depois elas chegam no escritório, põem o salto e trabalham o dia inteiro, depois põem o tênis. Então você vai mesclando, vai procurando, buscando um equilíbrio. A gente não pode ser escravo também da moda, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É verdade, mas acontece. Eu tô fora. Mais uma aqui da André de São Carlos. Qual o melhor calçado para quem tem esporão? Então, o esporão de calcânio aí depende. O esporão é um processo inflamatório, né? Então, vou tentar mostrar aqui. É molho de peixe? Não, é outra coisa. O esporão, no pé da gente tem uma capa branca igual tem na carne. Tá? Que aquilo a gente chama de fáscia. Por um processo inflamatório nesta fáscia, ele vai puxando uma pontinha aqui do osso. Então faz um famoso esporão. Então, na verdade, o esporão, o esporão ele é consequência do problema do que a gente chama de fascite plantar. Então, como é que a gente faz isso aí? A gente trata essa fáscia inflamada, esse tecido inflamado, com fisioterapia, acupuntura, RPG, alongamentos, né? E o que a gente procura fazer? Para as mulheres a gente diz um sapato com saltinho, porque reduz a pressão, melhora muito a dor. E para os homens também um sapato com salto ou a palmininha, né? E a gente aguarda que a grande maioria dos pacientes evolui de uma forma muito boa disso daí. Mas o que causa essa inflamação? Então, às vezes um calçado inadequado. Com a idade, com muito tempo, de uma hora para outra? Não. Às vezes pode ser assim. Se pegar um tênis inadequado, fizer uma caminhada no final de semana, segunda-feira você está com uma fascite plantar. Nossa. E aí você tem a mesma dor do esporão de calcânio. Na verdade, como eu falei, não é a parte óssea que é o problema, é esta fáscia inflamada. E aí você acaba tratando e normalmente os pacientes evoluem bem com isso. Vamos ver mais uma dúvida? Acho que é Douglas de Piracicaba. É normal no final do dia ficar com os dedos dormentes? Então, isso acontece por uma das causas é a seguinte, a gente tem uma tendência a inchar no final do dia, quem fica muito tempo de pé. Se o sapato apertar
Aí pronto. Aí dá dormência. Então, precisa tomar cuidado com o tipo de sapato que está usando. Uma coisa que ajuda muito é assim, a pessoa pegar, levantar os pés, ficar uns 10 minutos com os pés levantados a cada 2 horas. Isso ajuda muito. Deixa os pés um para pouco cima, mais altos, acima né? do corpo, exatamente, né? Acima da linha da cintura. Isso ajuda bastante. É uma boa dica. As mulheres tendem a reter mais líquidos e as pernas incharem mais Exato, também, e né? por causa do tipo do sapato. Na verdade, o pé da gente, a gente fala que a gente tem um coração no pé. Então, quando a gente pisa, a gente joga o sangue para cima, de volta para o corpo, né? Bombeia, exatamente. Então, o que acontece? Com os sapatos das mulheres, com tendência do salto, isso bombeia menos. Então, o pé fica mais inchado também. Então, no final do dia, um sapato fechado pode causar dormência. A gente falou dos problemas dos pés, né, e as dores nos pés, mas nos joelhos e na coluna, muitas vezes a gente não associa ao uso inadequado. Exatamente. Né, postura, se você calçados. pegar, isso a gente vê, o joelho sofre muito, a coluna sofre muito, e às vezes a mudança do sapato é a causa. Então, o paciente, a gente procura, eu sempre pergunto, tem alguma coisa diferente? Mudou o calçado? E às vezes, na troca do calçado, você acaba percebendo esse tipo de problema. Bom, volto para a gente poder falar dos problemas da coluna. Temos mais umas dúvidas, vamos ver a próxima de quem é? Manda suas perguntas, hein? Será que, vamos ver, da Darlene. Meu pé, às vezes, incha de tal forma que não consigo andar. O que posso fazer para aliviar? Então, precisa procurar um médico. Porque pode ser não só um problema dos pés, exatamente. pode ser circulação. Muitas vezes, isto é causa vascular. E a gente, no consultório de ortopedia, recebe esse tipo de queixa, o paciente, muitas vezes mulheres, e a causa é uma causa vascular. Que eu costumo pedir os exames e aí a gente encaminha para o colega que faz a área específica. Isso sem falar no diabetes, né? Isso já é uma outra complicação, né, para os pés. O diabetes, ele causa uma lesão neurológica, insensibilidade e muitas vezes aquela história da amputação dos dedos ainda ocorre nos pés, nos pacientes diabéticos, né? Então você começa, tem essas lesões, elas não cicatrizam e você é obrigado a ir amputando, fazendo isso. Também que não é exatamente a minha área, é o vascular, não é o ortopedista que faz isso. Mas muitas vezes você acha que é só um problema nos pés, porque também não faz seus exames, né? E Por vai isso é protelando. que é importante procurar um médico, né? Sabe ter um bom diagnóstico. Quais os problemas que mais chegam no consultório de um ortopedista em relação aos pés? Em relação aos pés, assim, você tem o joanete, a queixa e o esporão de calcâneo. São os mais frequentes, né? O esporão de calcâneo vem muito paciente preocupado, como a gente explicou, que é um de tratamento demorado, mas você consegue realizar. E o joanete, o hálux valgo, né? Esse, às vezes, você precisa do tratamento cirúrgico, quando você não consegue adaptar o paciente àquela condição, você acaba tendo que operar o paciente. Causas associadas, então, você tem dor nos joelhos, dor nos tornozelos, frequência, o entorse do tornozelo e, às vezes, dor na coluna por causa do sapato inadequado. Agora, a dor no joelho também é muito específica, né? Muito. Dizem mais na rótula do joelho, então, é isso? Na verdade, isso depende do apoio, porque quando você faz um apoio inadequado, você acaba fazendo com que você tenha um aumento da pressão da rótula, da patela contra o fêmur. E isto causa dor. Então, principalmente, é mais comum em mulheres, quando vão descer escadas, é uma queixa frequente, ou ficam muito tempo sentadas. Isso, às vezes, você corrige mudando o tipo do calçado. Mas aí você vai ter que avaliar qual é a causa precisa. Agora, tomar cuidado também, gente, com aqueles apoios de joelho que a gente usa. Ah, meu joelho está doendo, vai lá e coloca aquele que é elástico. Não, eu não faço isso. Porque isso prejudica mais, Prejudica, né? Você causa uma pressão, uma compressão inadequada no joelho. E veja, você tem músculos para segurar esse joelho na posição. À medida que você põe um suporte externo, esses músculos têm a tendência a atrofiarem. Quando eles atrofiam, eles vão gerar mais dor ainda. Então você está se prejudicando. Onde que os problemas dos pés podem chegar a atingir a coluna? Qual região? Mais na região lombar. Mas veja, os pés eles podem, por sapatos inadequados, você pode causar uma postura inadequada. Então, você tem uma coisa que a gente vê, o paciente ele acaba perdendo esta curvatura postural e essa curvatura da parte de cima. Então, às vezes o sapato, isso eu estou te falando em casos extremos, né? Às vezes o sapato inadequado pode levar a esse tipo de coisa. Então, às vezes você acaba tendo uma dor nas costas, né? O paciente procura com uma dor nas costas, mas aí você descobre que tem um sapato envolvido nessa história. Mas aí já pode ter tido um desgaste? Difícil. Hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de problema. Algumas coisas você acaba vendo. Via mais no passado, botas de trabalhadores. Hoje já existe uma ergonomia muito grande que melhora isso, né? Os próprios empregadores acabam melhorando um pouco mais a saúde do seu funcionário. Vamos para mais umas dúvidas? Vamos ver a próxima, da Kelly do Espírito Santo. Tenho mania de estralar os dedinhos do pé do meu filho. Isso pode fazer mal? Tem que tomar cuidado para não quebrar o dedinho do pé dele. Mas, olha, eu estalo o tempo inteiro. Eu também estalo. Eu antes, ainda mais quando eu quero andar na ponta do pé,
Ele instala. Ele fica tec, tec, tec. Não tem Isso problema, é ruim? É não bom? Tem problema não nenhum. tem problema nenhum. Nada, não tem nenhuma repercussão Se clínica. não dói, né? Exatamente. As avós da gente que diziam que se a gente instalasse os dedos, as juntas ficavam Engrossava a grossas, junta, né? não, mas isso é besteira, Isso é bobagem? Não, isso não. Isso é coisa de avó que não gosta de ficar ouvindo tec, tec, tec. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente envelhece e as juntas acabam engrossando com o envelhecimento. E aí eles falavam que era de tanto estalar. E não é. Não. E o que é esse estalo? É uma movimentação interarticular, né? Na verdade, você força, né, a articulação e ele vai um pouco além do que deveria. Mas isso não tem nenhuma... Não tem problema, né? Não, nada, nenhum tipo de problema. Vamos ver a próxima dúvida de quem é? Da Raquel. Usar muito chinelo prejudica os pés? É aquilo que a gente conversou, se for o rasteirinho, né? Sim, né? Péssimo. Voltando ao problema do esporão de cal, da fascite plantar, tem uma história de uma paciente, ela punha o chinelo no final de semana e aí segunda-feira ela estava com dor no calcanhar. E aí durante a semana não tinha mais dor, porque ela usava pouco chinelo. Então, o que tem? Os chinelos, como qualquer calçado, tem que ter um saltinho, uma elevação. Saltinho, gente, de Não 3 é um centímetros. Não é aquele, saltão. tem chinelo que tem aquele salto Tem. assim? E a mulherada vai caminhar com aquela coisa, porque aí já não segura o pé direito, porque é um chinelo de dedo. Vai pra praia. Vai pra praia. Ou vai para andar por uma calçada, que as calçadas em São Paulo são péssimas, todas esburacadas, e você fica virando o pé o tempo inteiro, né? Aí já é um problema mais grave ainda, né? Do entorse e do tornozelo. Às vezes fratura. Aí a gente tem que operar. Então, precisa tomar cuidado com o salto. Mas o saltinho é fundamental. E quais os cuidados que as mães têm que ter, na verdade, com os bebês e crianças quando começam a engatinhar e a andar? Descalço. Tudo descalço? Tudo descalço. Quando está frio, sabe que põe aquela meinha que tem o antiderrapante? Aquilo é ótimo, deixa andar descalço. Criança é feito para andar descalço. Não passa friagem pro pé, não? Não existe isso. Não existe isso, não? Não existe isso. Não, claro que não, isso é bobagem. Eu sempre achei que eles passassem friagem pelo pé. Aí o que acontece? Aí põe aquela meia de lã que escorrega, aí cai, bate a cabeça, quebra o braço por causa da meia. Então põe aquela meia mais fina que tem um antiderrapante, aquilo é ótimo para as crianças, principalmente dentro de casa. Essa eu não sabia não. Dizem, não sei se isso também é uma verdade, se é outra lenda, que a gente incentivar as crianças a usarem tênis com amortecedor, que isso não é adequado, que isso estimula a criança, na verdade, a ficar com os ligamentos flácidos. Não, isso é besteira, isso é besteira. O que vale para adulto vale para criança também, né? O tênis. É que a criança perde o tênis muito rápido. Então, você vê a criança na fase de crescimento, o tênis vai embora. Dali 6 meses, às vezes nem deu 4 meses, ele já perdeu o tamanho. Mas isso não tem diferença. Precisa comprar o sapato bom, né? E precisa tomar cuidado para não comprar aqueles tênis, plataforma, né? Então tem que sempre ter um amortecedorzinho, a elevação do calcanhar, que vale para adulto, muitas vezes vale para criança também. Criança, né? Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver. É Ângel, aqui de São Paulo. Meu sobrinho tem 8 anos e só anda na ponta de pé. Isso é normal? Precisa avaliar, pode ser normal, pode não ser, pode ser uma alteração neurológica, né? Pode ser uma alteração neurológica. A gente sabe que algumas deficiências, algumas alterações, até durante o parto, fazem com que a criança ande na ponta dos pés. 8 anos? Então, mas já pode estar vindo faz tempo, então isso precisa avaliar. Pode não ser absolutamente nada, como pode ter um problema, o médico precisa dar uma olhada. Só o médico para poder ter certeza, Exatamente. Né? Então, leva seu sobrinho no médico, tá? Mais uma dúvida? Vamos ver? Da Nani, de Franca. Quebrei o pé já faz um bom tempo. Até hoje sinto dores e dependendo do movimento, meu pé estala. É comum? Então, precisa ver que tipo de fratura. Tá? Algumas fraturas causam deformidade no pé e às vezes são necessários tratamento cirúrgico. Precisa ver o que ela teve, primeira coisa. O estalar em si não é um problema. As fraturas, elas têm uma tendência assim nos pés a demorarem para diminuir a dor. Então a gente precisaria ver quanto tempo está acontecendo. Pode ser normal, pode não ser. O médico dela vai avaliar isso melhor. Mas é verdade essa história que quando a gente quebra um osso e muda a temperatura, dói? É verdade. É verdade. Não é lenda, não? Não é lenda, não. Na verdade, qualquer coisa, se você fizer um corte cirúrgico, quando muda dessas alterações, está muito quente, cai a temperatura, ou o contrário, as pessoas têm uma alteração. Porque quando você faz um corte, uma incisão, uma fratura, você tem uma lesão neurológica ali. E, por mínima que seja, ela acaba reagindo de alguma forma. Isso existe mesmo. Agora, se a gente fala em saúde nos pés, a gente não pode esquecer o quanto que os problemas dermatológicos também podem trazer consequências para o corpo todinho, né? Exatamente. Quer dizer, uma micose que a pessoa tem, você fala assim, é uma coceirinha só. O normal não é coçar, se está coçando é porque tem algum problema. Tem um problema, né? E fora que vem o cheiro junto, né? Normalmente vem o mau cheiro junto. Então a micose é uma coisa que você
bem tratada. O pé ele precisa também de um descanso sem sapato. Então o que a gente indica? A pessoa que foi lá, tomou banho à noite, tira o sapato, né, enxuga bem entre os dedos, deixa o pé lá respirando, para poder secar, porque tem o problema da transpiração durante o dia, né? Sapato de couro, às vezes está frio, transpira bastante, meias sintéticas, então que diminui a absorção, tudo isso pode levar a micose também, né? E às vezes a gente vê micoses horrorosas, micoses nas unhas também, né, dos pés, que são difíceis de serem tratadas. Então precisa ver, está com problema, vai no médico. Porque a gente acha que é só na pele a micose, mas depois alguns exames, algumas micoses, você faz exame sanguíneo e ela aparece ali. A unicomicose leva 9 meses, que é a micose na unha, leva 9 meses de tratamento, e muitas vezes os primeiros meses de tratamento são com remédios via oral. Não adianta você ficar passando alguma coisa na unha. Não adianta, coisas, né? Isso vem depois. No primeiro momento, muitas vezes o tratamento é via oral, dependendo da intensidade do caso. Agora imagine, se você é diabético e passa a ter algumas micoses assim, a complicação é severa. E aí você acaba vendo bastante no diabético, né? Não só em diabéticos etilistas, crônicos, isso também, porque também faz uma lesão neurológica semelhante ao diabetes, e precisa tomar muito cuidado. É daí que vem as pequenas lesões e é daí que vem as amputações. Quando a gente fala em cuidados com as crianças, principalmente, agora a gente está no outono e inverno, né? Mas nas épocas mais quentes, a gente vê as crianças na natação, a criança brincando e troca o sapatinho com o amiguinho, isso e aquilo. Isso é indicado? Quer dizer, quais os cuidados que a mãe deve ter? Pode passar micose, se tiver uma para outra, pode acabar passando. As piscinas são tratadas hoje, né? A qualidade é muito boa, eles tratam com sal, já não tem mais tanto cloro, mas pode acontecer. Não é indicado, mas são coisas que faz parte do processo, né, de sociabilização. Então acontece. Vamos ver mais algumas perguntas? Ó, a Maria de São Paulo tem o pé muito gelado pela manhã. O que pode ser? Nada. É característica? A mulher sente mais frio no pé, né? E é engraçado, eu, pelo menos, se eu não estou com o pé quente, eu não consigo dormir. Então, exatamente, por isso que eu estou falando. A mulher vai lá, no meio da noite, vai levantar, ou encosta no marido aquele pé gelado. Parece a moda, né? Exatamente. Então, mas é mais comum. Muitas vezes isso é por causa de uma alteração própria do hormônio da mulher, mas normalmente não significa problema. E como você disse, não tem problema da gente andar com os pés descalços, que não pega friagem desse jeito, pega nada friagem. disso. É que, às vezes, né, para pessoa com mais idade, a gente acaba vendo que é incômodo, né? Você botar o pezão no gelado, né? Sim. É incômodo, mas... Se você não sente nenhum incômodo em relação a isso, não tem problema, né? Não, claro que não. Olha, só lembrando que a gente já falou, só repetindo, já que eu estou falando, citando aqui nós mulheres, a mulher tem uma mania de ficar naquela lixa no calcanhar e nos pés, e a gente acaba tirando uma camada importante de pele de proteção. Não faço isso, porque pode fazer um furinho e ali fazer uma infecção, e às vezes você começa a ter uma infecção crônica. E se às vezes a pessoa tem um diabetes associado, por exemplo, né, pode levar uma lesão ali e difícil tratamento. Agora, aqueles cremes esfoliantes, isso pode usar, né? Pode abusar, né? Aquilo é mais delicado, né? Vamos para mais algumas dúvidas? Rodrigo, do Rio da Prata. Fazer escalda-pé com água morna ajuda a tirar o inchaço? Então, não. Não, porque porque quando você põe na água morna, você tem os vasos sanguíneos, eles dilatam mais ainda. E aí você precisa do contrário. Na verdade, o que a gente faz para tirar o inchaço? A gente faz o contraste, põe na água quente e na água fria. Para quê? Para primeiro o vaso dilata, põe na água fria, o vaso fecha e joga o sangue para cima. Então é isso, você repete o processo durante os 10 minutos, 5 em 5 minutos, 1 minuto e 1, né? 1 minuto para cada um, e isso acaba melhorando o inchaço. Ou põe a perna para cima, esse é o melhor método que tem. Agora, ó, não esqueça que o melhor, gente, é você sempre tirar suas dúvidas com o seu médico. Só um ortopedista vai poder te orientar direitinho, porque ele está vendo o seu caso específico, não o nosso achismo, entendeu? Vamos para mais uma pergunta última agora, ó. Deixa eu ver de quem que é. Tá aí? Clara, de Americana. É verdade que colocar os pés para cima ajuda na circulação? Já respondemos. Ajuda sim, né? Bastante. Olha, quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Dr. Rogério Vidal, que é ortopedista? Acesse o site rogeriovidal.com.br. Lá tem umas matérias muito legais para nós leigos mesmo, para a gente entender, mas para a gente ficar bem informado. Informação não quer demais, mas nada substitui a sua ida ao médico e aí você fazer os exames direitinho e seguir a orientação do seu profissional, aquele de confiança, tá? Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigada, que agradeço sempre, viu?